Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês como vocês podem estar construindo um componente que a gente chama de trilho deslizante. Que muitas vezes, tanto nós da profissional da mecânica, metal mecânica, quanto os serralheiros profissionais, precisam construir um trilho do jeito que a peça em si, um componente, a peça em si faça um movimento e se mantenha nesse movimento. Um exemplo prático, por exemplo, eu vou mostrar alguns exemplos e vou estar efetuando um pequeno trilho para ter mais clareza para aqueles profissionais, aqueles hobbyistas que ainda não têm noção disso. Um exemplo prático de aplicação de trilho deslizante é nessa minha morsa com regulagem que eu construí, que o trilho me permite fazer esse movimento de articulação aqui, ó, e delimita até que ponto que eu quero movimentar a peça. No caso aqui eu construí dois trilhos, certo? Um outro exemplo prático, isso aqui, para quem não conhece, isso aqui é uma suta, muito usado pelos serralheiros quando eles querem definir um grau, por exemplo, de corrimão de escada, conforme a angulação. Essa peça aqui, claro que essa aqui foi feita numa máquina estampadora, devido à espessura da chapa. Mas o princípio é o mesmo, é um trilho deslizante que permite o componente, a lâmina, movimentar. E assim você poder determinar a distância, o comprimento, né? E o movimento em si, em cima. Vou dar um outro exemplo prático. Você pode estar fazendo tanto um corte numa chapa, como construir um trilho deslizante. No caso aqui, eu construí um trilho deslizante nessa minha viradeira de estribo, que permite esses pinos movimentarem dentro dela, certo? Um outro exemplo também que eu fiz foi essa régua esquadrejadora também, que tem um trilho deslizante aqui, que permite todo esse conjunto movimentar. E vou mostrar um exemplo prático que um serralheiro profissional usou numa elaboração de uma janela. Aqui pessoal, no caso aqui, para essa janela fazer esse movimento, o profissional que construiu essa janela, ele fez um trilho no metalon, tá vendo? Que permite ela fazer essa articulação aqui, ó, e delimita até que ponto ela pode fazer articulação, movimento. Como vocês podem ver, há várias aplicações para esse recurso. No caso, eu vou fazer um pequeno trilho, que é um suporte para uma motosserra que um cliente pediu para fazer, e vou estar usando essa técnica. No caso em si, o trilho em si, ele não vai ser para deslize, ele vai ser porque ele efetua várias manutenções em vários tipos de motosserra, e os parafusos que irão travar são vários tamanhos. Esse é o fundamento desse trilho, para ele ter opção de regulagem dentro de um trilho, conforme ele vai prender os parafusos. No caso aqui é simples, tá? Eu determinei o centro da chapa que eu irei furar, certo? Vou efetuar um furo, o trilho vai ser de 3/8, do jeito que corre um parafuso 3/8. Vou efetuar um furo nas bordas onde eu marquei. E à medida que eu vou avançando, eu vou mostrando para vocês. Agora o primeiro passo é efetuar o furo. Eu vou fazer um furo de 3/8 aqui, um furo de 3/8 aqui e vou determinar o trilho seguido. Pronto, pessoal, após feita a furação de um lado e do outro, certo? Eu fiz uma marcação de borda de lado a lado, eu vim com a escala, né? A escala é melhor. Marquei de um lado, marquei do outro. Agora o próximo passo é vir com a esmerilhadeira com um disco de corte fino, tá? E efetuar o corte unindo uma borda com a outra. Aí eu vou estar determinando o trilho. E depois, se necessário for, eu até tô com um parafuso aqui de 3/8, eu faço o ajuste com a lima, tá? Mas lembre-se, usam os equipamentos de proteção, protetor auricular, um avental bacana, um óculos, se possível uma viseira, tá? Posicione uma posição mais confortável para você trabalhar. No caso, para efetuar esse corte, eu gosto de deixar um pouco inclinado, porque a lixadeira vai estar jogando os respingos, a fuligem para baixo e não para o meu lado, tá? Depois do corte, eu mostro para vocês. Então, pessoal, depois de efetuado o corte, certo? E feito o ajuste para tirar a rebarba nas bordas, está feito um trilho deslizante, certo?
onde o parafuso 3/8 vai percorrer aqui. É claro, esse é um modelo de trilho deslizante. Há outros modelos, que nem aquele que eu mostrei da minha viradeira de estribo, que foi construído, tá? Mas nesse caso aqui em questão, esse trilho será usado num suporte para efetuar manutenções de motosserra. O cliente disse que, no caso dele, as motosserras têm 2 tipos de parafuso, cada um tem uma distância pré-determinada. Esse trilho aqui será construído num suporte justamente para isso. Conforme a distância do parafuso, ele tem opções de prender. Eu fiz numa chapa de 1/4, certo? Para atender uma chapa grossa, que vai atender bem. Mas fica a dica para você, tá? Se você gostou, deixa um gostei, tá? O princípio aplicado nesse aqui é o mesmo aplicado em outro trilho desse estilo, tá? Fica a dica.